Deus tem uma palavra para nós nesta manhã e eu quero que você abra o teu coração. Nós estamos falando sobre uma vida consagrada e hoje eu quero dizer que uma vida consagrada é igual uma vida restaurada. E esse será o tema aqui da nossa ministração nessa manhã. E o texto base que a gente vai usar está em Gênesis, capítulo 38. Se você puder abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 38, a partir do versículo 1. Só que antes de nós fazermos a leitura, eu quero lembrar algumas coisas, para a gente contextualizar aqui essa história que nós vamos ver. A Bíblia diz que os filhos de Jacó, eles tinham inveja de José pelo jeito que Jacó o tratava. E além disso, José, como o filho mais novo e mimado pelo seu pai, né, ele contava para Jacó o mau procedimento que os seus irmãos tinham. Então, José, além de ter esse tratamento todo especial por ser o filho caçula, e eu sou filho caçula, eu sou prova de que nós somos tratados diferentes mesmo. E, e quando ele então via o mau comportamento dos seus irmãos, ele ia lá e contava para Jacó, o que gerava ainda mais ódio no coração dos seus irmãos. Então nós podemos imaginar como era o clima na casa de Jacó entre os irmãos. Imagina, gente, 11 irmãos ali e essa confusão acontecendo. E certo dia, a Bíblia diz que José, ele vai ao encontro dos seus irmãos no campo e quando eles viram José chegando, eles concordaram em matá-lo. Olha que ponto que chegou. Mas Rubens, o irmão mais velho, na tentativa de poupar a José da morte, deu a ideia de jogá-lo numa cova. E bem nessa hora, uma caravana de mercadores midianitas que estava indo para o Egito apareceu. E Judá toma a palavra, ele toma a iniciativa e compartilha a ideia de vender José para esses mercadores, ao invés de matá-lo. E Judá, queridos, juntamente ali com seus irmãos, o que eles faziam? Eles alimentavam um sentimento de inveja por José. Eles então vendem José, matam um bode e mergulham a túnica no sangue desse animal e depois enviam para Jacó sustentando uma mentira diante do pai. Com qual objetivo? De ocultar o pecado que eles haviam cometido. E a Bíblia também nos fala que depois de um tempo, Judá resolve se mudar, o que não era comum naquela época acontecer. Um filho solteiro sair da casa dos seus pais para morar sozinho. Isso não era comum. E aqui eu quero começar a nossa história e a nossa leitura. Gênesis capítulo 38, se você estiver com a Bíblia aberta, a partir do versículo 1. A palavra diz assim: por essa época, Judá deixou seus irmãos e se hospedou com um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. E depois de ter relações sexuais com ela, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual Judá deu o nome de tornou a engravidar e teve um filho, ao qual ela deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para o seu primogênito. O primogênito de Judá, foi considerado perverso pelo Senhor, por isso o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. No entanto, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se deitava com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao seu irmão. O que ele fazia foi perverso aos olhos do Senhor, por isso também o matou. Então Judá disse a Tamar, a sua nora:
fique como viúva na casa do seu pai até que Selá, o meu filho, cresça. Disse isso porque temia que ele viesse a morrer, como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Depois de ter sido consolado, Judá foi, com o seu amigo Ira, o adulamita, ver os tosqueadores do seu rebanho em Timná. Quando contaram a Tamar que o sogro dela estava a caminho de Timná para tosquear as suas ovelhas, ela trocou as roupas de viúva, cobriu-se com um véu e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timná. Fez isso porque viu que, embora Selá já fosse um homem feito, ela ainda não havia sido dada a ele como esposa. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: "Venha, eu quero me deitar com você." Ela lhe perguntou: "O que você me dará para deitar-se comigo?" Ele respondeu: "Eu mandarei para você um cabritinho do meu rebanho." Ela disse: "Só se você me deixar uma garantia até mandá-lo." Judá perguntou: "Que garantia devo dar-lhe?" Ela respondeu: "O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão." Ele lhe entregou os objetos e teve relações sexuais com ela. Assim, Tamar engravidou dele. Ela se levantou e foi embora, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo o adulamita, a fim de receber de volta das mãos da mulher a garantia, mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens do lugar: "Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim?" Eles responderam: "Aqui não há nenhuma prostituta cultual." Assim, ele voltou a Judá e disse: "Não a encontrei." Assim, além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: Então que ela fique com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou." Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: "Tamar, a sua nora, prostituiu-se e assim ficou grávida." Então Judá exclamou: "Tragam-na para fora e queime-na viva." Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: "Estou grávida do homem que é dono destas coisas." Disse ainda: "Veja se o Senhor reconhece a quem pertencem esse selo, este cordão e este cajado." Judá os reconheceu e disse: "Ela é a justa, não eu, pois eu devia tê-la entregue a Selá, o meu filho." E ele nunca mais voltou a ter relações sexuais com ela. Amém? Até aqui, queridos, da leitura. Se você não leu a Bíblia muito bem esta semana, você acabou de ler 26 versículos para a glória de Deus. Queridos, Judá, como nós vimos na história, ele se muda da sua terra e se casa com uma estrangeira. E com ela tem esses 3 filhos: Onã e Selá. E quando nós lemos esse texto, eu fico imaginando como deveria ser o caráter dos filhos de Judá. Nós lemos que era tão perverso que o Senhor o matou. Judá, queridos, que havia feito o seu pai Jacó chorar a morte de um filho por uma mentira, agora ele está chorando a morte de seu filho de verdade. E era costume, queridos, da época, o irmão mais próximo se casar com a viúva para dar descendência ao seu irmão. Porém, Onã, depois da morte de se casa com Tamar, mas ele se recusa a dar descendência ao seu irmão.
E por isso o Senhor também o matou pelo seu mau procedimento. Então você imagina o cenário na casa de Judá e essa situação toda acontecendo. E vendo isso acontecer, nós lemos aí, Judá ele manda Tamar de volta para a casa de seu pai, aguardar que seu filho mais novo crescesse para casar-se com ela. Porém, ele não cumpriu com a sua palavra. Então nós já identificamos que Judá não era alguém confiável. E depois de algum tempo, nós vimos isso. Morre também a esposa de Judá. E passado o luto, Judá vai com esse amigo dele ver o seu rebanho, os tosqueadores do seu rebanho. E aí, Tamar, sabendo que ele passaria por sua cidade, eu estou apenas refrescando tudo aquilo que nós já lemos, pontuando as situações. Ela vestiu-se como uma prostituta para dar uma lição no sogro. E o porquê ela se vestiu como uma prostituta? Porque ela sabia que o seu sogro viria até ela. Tamar conhecia o caráter do seu sogro. E espiritualmente falando, eu quero que você já preste uma atenção aqui. Satanás, queridos, conhece cada fraqueza nossa. Ele sempre vai se vestir de um jeito atrativo para tentar nos atrair ao pecado. E aí, Judá vê ela ali vestida de prostituta, não reconhece que é Tamar e vai até ela com o desejo de se deitar com Tamar. E ali eles começam a negociar. O que você vai me dar para deitar comigo? O que você vai pagar? E aí Judá promete, vou mandar um cabritinho como pagamento, mas ele não tinha um cabritinho ali na hora, então ela pede uma garantia. E Judá então entrega para Tamar, sem saber que era Tamar, 3 coisas. E nós lemos aí, o que ela entregou? Um selo, diga comigo, selo, que é o anel, cordão e um cajado. Diga comigo, anel, cordão e um cajado. O que isso significa? O anel era o que eles usavam para selar todas as negociações. Representa a identidade. Representava a identidade da família, representava a identidade do pai daquela família. O cordão era algo que eles usavam que representava os elos familiares. Qual que era a descendência, qual família ele pertencia. E o cajado representava a autoridade, o ministério, qual era o trabalho. Queridos, ele entrega isso para Tamar. A identidade, elo familiar e o cajado, a sua missão. Preste atenção, o pecado, queridos, ele cobra caro. Ele tem um preço caro. Vai nos custar tudo. Judá, quando deixou os itens ali mais importantes da sua vida nas mãos, até então de uma prostituta, e ainda ele entrega isso para ela e ainda insistiu. Fique com isso e depois eu vou mandar para você o pagamento, o cabritinho. Ele está entregando as coisas mais preciosas da vida dele. O que o diabo sempre vai tentar nos roubar, queridos? A identidade, os nossos elos familiares e a nossa missão, a nossa autoridade espiritual. Vocês estão me entendendo até aqui? Nós estamos construindo algo. E aí, depois, quando ele manda o pagamento, ele não encontra, manda o pagamento pelo seu amigo, ele não encontra a prostituta ali no lugar, para não se expor. Ele fala, bom, já que ela não está ali, não recebeu o cabritinho, que ela fique com essas coisas. Ele desprezou aquilo que era mais importante em sua vida, que era o seu anel, o seu cordão, que representava a sua linhagem familiar, e o seu cajado, a sua autoridade, o seu ministério. Irmãos, e aí, diante desse cenário, Judá, que já era um homem invejoso, mentiroso, não cumpria com a sua palavra, agora ele carrega em suas costas, ele comete um adultério. E passado alguns meses, chega ao conhecimento, 3 meses se passaram, chega ao conhecimento de Judá que sua nora Tamar estava grávida. E Judá, queridos, imediatamente mandou ela ser levada para fora da cidade e queimada viva. Ele ficou indignado, cheio de justiça própria, E como se não bastasse todos os erros, todos os pecados que Judá já havia cometido, agora ele está prestes a tornar-se um assassino.
E sabe, irmãos, quando eu leio essa história, o pecado, ele nunca começa grande. Ele sempre será alimentado de pequenos sentimentos e ações que vamos nutrindo durante a nossa caminhada. Todos esses pecados na vida de Judá começou com um sentimento de inveja pelo seu irmão. E olha onde isso levou Judá. Olha em que ponto chegou Judá. Por causa de algo pequenininho que começou lá atrás. Uma inveja pelo seu irmão José. E muitas vezes, queridos, o que nos atrapalha de termos uma vida consagrada, uma vida santificada no Senhor, são os pequenos pecados que vamos jogando para debaixo do tapete. Sabe aquele sentimento mal resolvido? Sabe aquela falta de perdão não resolvida? Sabe aquele pecado de estimação que você, ao invés de enfrentá-lo, ao invés de resolver, você prefere jogar para debaixo do tapete? Aquilo vai crescendo. Aquilo vai impedindo você de avançar em coisas maiores em teu relacionamento com Deus. Mas o que é lindo de ver é que Deus tinha um plano na vida de Judá. E diante da fala de Tamar, pela primeira vez, ele reconheceu o seu pecado e reconheceu que Tamar era mais justa do que ele. Foi a primeira vez que ele fez isso, porque até então ele só dava desculpa, ele mentia, ele dava um jeitinho, mas pela primeira vez, ao ver o cenário, ver Tamar dizendo, olha, esses itens aqui é seu. Então quem na verdade deveria ser apedrejado aqui, morto, era você e não eu. Você veio até mim, você se prostituiu comigo. E quando Judá viu aquilo, ele percebeu, olha, Tamar, você é mais justa do que eu. Pela primeira vez, ele reconheceu o seu pecado. Pela primeira vez, ele reconheceu que a falha estava nele. Sabe, uma das coisas que nós precisamos crescer em Deus é aprender a olhar para o nosso próprio coração. Muitas vezes nós temos um olhar tão crítico para o outro e esquecemos de olhar para o nosso próprio coração. Quantos estão me entendendo até aqui? Judá, queridos, a Bíblia diz que depois desse reconhecimento, Judá não teve mais relações sexuais com Tamar. E ele então decide retornar para a terra de seu pai. E aí, nesse momento, a Bíblia vai nos contar que uma grande fome toma conta de toda a terra. Preste atenção, nesse momento com Tamar é a primeira vez que ele reconhece o seu coração, que ele reconhece o seu pecado. E agora ele retorna para a casa de seu pai. Preste atenção nisso. E nesse momento que teve essa fome toda, você que conhece a Bíblia, qual era o único lugar que tinha comida? Irmãos, quando a fome veio, qual era o único lugar nessa época? Qual era o único lugar que tinha comida? Então ele e os seus irmãos conversam com o pai e precisam ir até a terra do Egito para comprar comida. Era o único lugar que tinha alimento. Porém, o novo filho preferido de Jacó, Benjamim, fica com seu pai. E aí você já percebe que a história se repete entre eles. Tinha um novo filho preferido na casa. Agora não era mais José, porque para Jacó José estava morto, mas sim Benjamim. E Jacó fala, olha, vocês podem ir no Egito comprar comida, mas Benjamim fica comigo. Vocês não vão levar meu filho. Por quê? Jacó conhecia seus filhos. Ele sabia quem eram os seus filhos. Vocês já fizeram eu perder José. Agora vocês vão me fazer perder Benjamim? Vão vocês comprar comida. Benjamim fica. E ao chegarem no Egito, José agora era o segundo homem mais poderoso da terra. Reconhece seus irmãos e os seus irmãos não reconhecem. E José manda prendê-los por 3 dias. Com a prerrogativa que eles eram espiões. Você conhece a história. José então manda seus irmãos de volta para casa e ordena, olha, tragam Benjamim à minha presença. E para isso, o que José faz? Prende um dos irmãos ali. Fica um ali retido como garantia para que eles trouxessem Benjamim até ele. E quando os irmãos chegam à casa de Jacó, agora faltando mais um irmão,
Jacó, queridos, ao ouvir a situação toda, recusa o pedido. Ele fala, não, mesmo que um dos meus filhos, né, estava lá no Egito como garantia, ele não queria perder Benjamim. Ele fala, não vou liberar Benjamim para que vá para o Egito, que vá com vocês. No entanto, passado um tempo, a comida acaba novamente. O que era necessário fazer? Voltar para o Egito. E nesse momento, queridos, apenas mediante a palavra de Judá, preste atenção, Judá toma a palavra mais uma vez. E mediante a palavra dele, assumindo a responsabilidade, fala, pai, sob a minha responsabilidade, libera Benjamim. E Jacó, percebendo aquilo, queridos, ele nota que havia uma mudança no coração de Judá. E por essa palavra de Judá, Jacó libera Benjamim. Pode levar Benjamim com vocês. E no Egito, chegando lá, José faz um banquete para os seus irmãos em sua casa, e a porção de comida, bebida, roupas de Benjamim ali como presentes eram 5 vezes maior do que a dos seus irmãos. E eles não estavam entendendo nada. E ao se despedirem, José ainda não se revela, manda prender os seus irmãos na saída da cidade sob a acusação de roubarem seu cálice de fazer adivinhações. E ele então, a guarda vai lá revistar os irmãos, revistar a mochila deles, né, toda aquela coisa que eles estavam levando, e aí percebe que o cálice estava junto com as coisas de Benjamim. Olha que situação que acontece de maneira intencional. José fez isso de maneira intencional. E aí, irmãos, os soldados aceitam liberar os demais, porém, Benjamim seria escravo no Egito para sempre. Porque, afinal de contas, estava com Benjamim a taça de José. E dessa vez, queridos, preste atenção, diferente do que fez com Tamar, Judá cumpre a sua promessa e se oferece para assumir o lugar do seu irmão mais novo. Ele fala, não, olha, ao invés de vocês ficarem com Benjamim, fiquem comigo. Ele assume o lugar, ele quer assumir o lugar de José para ficar ali no Egito como escravo. Sabe, irmãos, Judá mal sabia que mais de 1000 anos depois, um descendente dele assumiria o nosso lugar na cruz. Mas ali no Egito, irmãos, não foi necessário ninguém pagar pela culpa, porque José se revela aos seus irmãos. E nesse momento se inicia um processo de restauração familiar mediante o perdão. Só que tinha um problema. Eles estavam no Egito, fizeram festa, José, você está vivo, aquela alegria toda, mas era necessário voltar para casa e contar para o pai, para Jacó, que seu filho José estava vivo. A verdade precisava ser contada. A mentira ia cair por terra, uma mentira sustentada por anos. Sabe, muitas vezes a nossa vida, queridos, fica travada por questões não resolvidas do passado. A verdadeira consagração, ela nos leva a resolver o que precisa ser resolvido. Diga comigo isso. A verdadeira consagração nos leva a resolver o que precisa ser resolvido. Quando nós damos esse passo, irmãos, de confessar a nossa vida, de procurar quem precisa ser procurado, de resolver o que precisa ser resolvido, nós vivemos uma restauração completa. Quantos estão me entendendo aqui nessa manhã? Sabe, passado o tempo, chegou o momento que Jacó, ele abençoou seus filhos antes de morrer. Toda a situação está resolvida, os irmãos contam, confessam o pecado para o pai vai para o Egito, ao encontro, eles estão todos juntos agora, felizes, vivendo uma restauração familiar, pecado confessado, a mentira descoberta, todos estão vivendo agora de maneira limpa, de maneira íntegra, uns para com os outros. E aí Jacó envelhece, porque todo mundo envelhece, sim ou não? Jacó está prestes a morrer, chama os filhos para liberar uma palavra de bênçãos. Capítulo 39. 39 não, 49, perdão. 49. Gênesis capítulo 49.
versículo 8. Vocês encontraram? Gênesis 49, versículo 8. A gente vai ler do versículo 8 até o versículo 10. Judá, olha a palavra, queridos, de Jacó para aquele que era invejoso, mentiroso, sem palavra, aquele que desprezou os itens mais importantes da vida dele, mas que havia confessado o seu pecado, que havia iniciado um processo de restauração, que havia se acertado com o pai, se acertado com o irmão, e aí vivendo esse processo de consagração, de restauração do Senhor. Olha a palavra que o pai libera sobre ele. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão. Você vem subindo, filho meu, depois de ter comido a presa. Como um leão, ele se agacha e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele a obediência dos povos. Meu Deus! Sabe, queridos, Deus restaurou tanto a vida de Judá, que trouxe sobre a sua mão não um cajado, mas um cetro de governança. Deus restaura, queridos, a vida de Judá por ordem. Primeiro o seu caráter, segundo sua família, e depois o seu ministério, a sua missão, o seu destino, a sua descendência. Sabe, dessa manhã eu quero que você preste muita atenção. Deus primeiro nos restaura em nossa identidade para com Ele. Depois Ele restaura em nós, com os nossos familiares, quem você é para a sua família. Quem você é para a sua família. E depois, por último, o nosso ministério, o nosso propósito, a nossa missão, a nossa descendência. Sabe, Jacó, ele escolheu um caminho errado no início da sua vida, é verdade. Porém, ele encontrou um Deus especialista em tirar o homem do lamaçal do pecado. Um Deus que o transportou para uma linhagem que viria o rei dos reis. Por que que nós falamos hoje? O leão da tribo de Judá. Por que que nós falamos e sabemos que Jesus veio da linhagem de Judá? Sabe por que um dia Judá decidiu abandonar a sua vida de mentiroso, de invejoso, de alguém que não tinha palavra e decidiu viver uma restauração com Deus. Decidiu viver uma consagração com Deus. Deus que é especialista em mudar a sorte, mudou a sorte de Judá para que dele viesse o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o mesmo Deus que muda a nossa sorte. É o mesmo Deus que muda o nosso destino. Irmãos, nós olhamos e achamos lindo a história de Judá. Mas quantos de nós aqui, quem nós éramos antes do nosso encontro com Cristo? Mentirosos, talvez invejosos, caloteiros, pessoas sem palavra. Mas, queridos, ao encontrar Cristo, tudo muda. Ao encontrar Cristo, tudo muda. Deus continua sendo especialista em mudar a nossa sorte. Especialista em restaurar aquilo que ninguém mais acredita. Especialista em fazer de nós membros da sua igreja para vivermos em santidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Nesta manhã eu quero encorajar você ao convite de Deus. Você está num ambiente seguro. Talvez existam coisas dentro de você que você um dia resolveu jogar para debaixo do tapete e falar, nisso eu não mexo. Mas Deus está te convidando a tirar esse tapete aí e expor o teu coração diante do Senhor, para que a tua vida seja realmente alinhada ao propósito que Ele tem. Sabe, Judá não viveria nada disso se ele não tivesse tido a coragem de viver uma transformação. Se um dia ele não tivesse tido a coragem de assumir que ele era mentiroso, que
que ele era invejoso, que ele era caloteiro, que ele era alguém que não era confiável. Um dia ele assumiu isso, falou: eu quero mudar. O que você nessa manhã precisa assumir para viver uma mudança total diante do Senhor? Deus está nos chamando a uma vida de santidade. Talvez seja o orgulho, a prepotência. Sabe, uma das coisas mais difíceis, o pecado que eu quase não escuto alguém confessar é: eu sou orgulhoso. Eu tenho ciúmes. É fácil a gente falar: eu menti, me perdoa. Mas e aqueles ciúmes? E aquela inveja? E aquela arrogância do coração? Irmãos, Deus está afim de limpar o nosso coração. Ele é o Deus que muda a nossa sorte quando nós nos posicionamos diante dele. Um homem que tinha tudo para dar errado, fez tudo para dar errado, vive uma restauração em Deus. E dele vem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe, a sua postura não abençoa só você, abençoa os seus descendentes. Abençoa a sua família, abençoa as pessoas que trabalham com você. Você imagina ajudar antes desse encontro, desse processo de Deus na vida dele, depois, como que ele se tornou com aqueles que trabalhavam com ele? Como que ele passou a viver num ambiente familiar com o seu pai? Tudo porque ele tomou uma decisão de viver em santidade, em viver uma vida consagrada a Deus. Santidade, queridos, não representa que nós nunca mais pecaremos. Santidade é uma decisão de termos o nosso coração totalmente rendido diante do Senhor. Um coração que Ele pode tratar, um coração que Ele pode acessar, um coração que Ele pode falar. Ó, você está errado aqui. Ó, esse sentimento não é bom. Sabe, a gente não pode perder a sensibilidade da voz do Senhor. A gente não pode perder a sensibilidade da presença de Deus. Quando nós lemos aqui, queridos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Alguns segundos para você pensar nisso. Quando você foi chamado, quando Deus te encontrou, quando o Evangelho entrou no teu coração, quem você era? Quem você era? Poucos, a palavra conclui, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que não são, os que são loucos para o mundo. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Será que você pode colocar a mão no teu coração e agradecer ao Senhor, porque apesar de você, apesar de ser quem você é, Ele te escolheu. E Ele te chama para uma vida consagrada. Ele te chama para um caminhar em santidade. Ele é o Deus que muda e mudou o teu destino. Irmãos, todos nós estávamos como Judá, com o nosso destino perdido, sem esperança, escravos do pecado, escravos de nós mesmos, escravos das nossas próprias decisões. Mas Ele nos amou. Ele nos amou quando ainda estávamos escravos do pecado e nos chamou para uma vida de santidade e nos transportou para o seu reino, onde há liberdade, onde Ele muda a nossa sorte, onde Ele muda o nosso destino. Nós podemos hoje caminhar com a convicção de que Ele está com a gente, que se nós morrermos hoje, nós estamos com Ele na glória.
Irmãos, a gente não teria condições de acessar esse lugar, de termos essa garantia por nossa justiça própria. Mas o mesmo Deus que mudou a história de Judá é o mesmo Deus que mudou a nossa história. Eu quero te convocar nessa manhã a elevar a tua voz, a elevar o teu coração a Ele, os teus pensamentos a Ele, e começar a oferecer ao Senhor palavras de adoração e gratidão. E se existe algo na tua vida que precisa ser confessado, que precisa ser tratado, não passe mais um dia sequer sem tomar essa decisão. Não permita que a tua vida continue presa em coisas que Deus te chamou para viver em liberdade. Sabe, se existe algo que precisa ser confessado, me procure a liderança, procure ajuda, mas não fique escravo disso. Confesse, queridos. Aquele que confessa e abandona, encontra a misericórdia do Senhor. Encontra a bênção de Deus. A vida de Judá foi mudada porque ele teve coragem de confessar o que precisava ser confessado. Ele assumiu a mentira diante do pai, ele assumiu o erro que ele havia cometido, e ele pôde viver essa transformação. Pecado oculto apodrece a alma. Pecado debaixo de tapete escraviza e impede os planos de Deus de serem realizados. Mas uma vida confessada, um coração entregue nas mãos do Senhor, uma vida entregue nas mãos do Senhor, Ele muda tudo. Ele prospera, Ele te abençoa, Ele muda o teu ânimo, Ele muda o teu olhar, a tua visão, Ele purifica os teus olhos, Ele amplia os horizontes diante de você. Quantos querem viver uma vida consagrada e restaurada diante do Senhor?